Gente, terapia contraceptiva. Vou tentar ser mais objetivo aqui para não ficar vídeos muito longos. A terapia contraceptiva ou os anticoncepcionais são medicamentos que mulheres tomam para evitar a gestação. Qual é a lógica, né? Qual é o racional de usar hormônios femininos para evitar a gestação? A ideia é a seguinte: normalmente no meio do ciclo menstrual da mulher, no 14º dia, os níveis de estradiol dela e de progesterona caem. Quando eles caem, o hipotálamo aumenta a produção de LH e de FSH, que é o hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. E isso faz com que a mulher ovule. A ovulação torna a mulher propensa a engravidar. Se ela tiver uma relação sexual enquanto esse óvulo estiver passando pelas trompas e pelo ovário, ela pode engravidar. Então, 14º dia, a queda dos níveis de hormônios femininos, o 17-beta-estradiol e a progesterona, fazem com que o hipotálamo aumente os níveis de LH e FSH e a mulher ovula. Então, qual foi o racional? Como surgiu a ideia dos anticoncepcionais? A ideia foi, ora, se o hipotálamo produziu LH e FSH e provocou a ovulação porque caiu o 17-beta-estradiol e progesterona, basta a gente dar 17-beta-estradiol e progesterona para a mulher, para eles ficarem altos, para eles não caírem. Assim eu vou iludir o hipotálamo, porque para o hipotálamo, gente, níveis altos de progesterona e 17-beta-estradiol, ele entende que a mulher está grávida, porque o progesterona está alta e beta-estradiol está alto. Então ele não produz LH nem FSH. E com os níveis de LH e FSH baixo, a mulher não ovula. Então olha só, o hipotálamo ele só induz a ovulação se ele entender que a mulher não está grávida. A mulher grávida ela tem progesterona alta e estrogênio alto. Então o que eu faço na mulher que não quer engravidar? Eu dou estrogênio e dou progesterona para ela, para os níveis deles ficarem altos. Assim o hipotálamo entende que ela está grávida, não produz LH nem FSH e ela não ovula. E aí, não ovulando, não tem chances dela engravidar. Então, esse é o racional da terapia anticoncepcional. Enganar o hipotálamo. Podemos falar nesses termos. Como é que eu estou enganando o hipotálamo? Eu não estou deixando cair os níveis de 17-beta-estradiol e nem de progesterona. Por isso, gente, que a mulher tem que tomar certinho o anticoncepcional. Se ela esquece de tomar, naquele dia que ela não tomou, os níveis de beta-estradiol e progesterona podem cair. Quando eles caem, o hipotálamo se ativa, produz LH e FSH e ela ovula. Então, aquela pílula que ela esqueceu pode ter levado ela a ovular. E aí ela ovula e se tiver uma relação sexual, ela vai engravidar. Então, muita gente culpa os anticoncepcionais aí por ineficácia, mas muitas vezes foi a usuária que não fez o uso correto. Ela não pode deixar de tomar esse medicamento antes do período fértil, que é para evitar a ovulação. Eu tenho duas formas de anticoncepcional. Gente, eu posso fazer a mulher pode usar um anticoncepcional de estrogênio sintético junto com progestina sintética. Deixa eu voltar aqui. Estrogênio sintético, etinilestradiol ou valerato de estradiol, com uma progestina sintética. Essas todas aqui, tá? Então, ela pode fazer uso de estrogênio com progestina. A grande maioria das mulheres faz essa associação. Por quê, gente? Ela tem 99% de eficácia. Ou seja, a chance da mulher engravidar, enquanto estiver tomando essa associação, é de apenas 1%. A chance dela ovular é de 1%. 99% de eficácia, uma eficácia muito alta. O estrogênio, gente, e a progestina já foram usados no passado em doses mais altas e provocaram trombose, câncer. Para aumentar a proteção da mulher, as doses deles foram reduzidas ao máximo possível. O estrogênio a mulher costuma usar de 20 a 35 microgramas, bastante pouco. E a progestina sintética de 0,1 a 3 miligramas. É interessante que uma mulher observe aqui, ó,
associações com doses mais baixas possíveis, tá? Quanto mais alta a dose do estrogênio ou de progesterona, maior os riscos ela está se expondo. Lembra, a progesterona, risco de câncer de mama, o estrogênio, risco de câncer de mama, útero e trombose. O estrogênio sintético mais usado no Brasil é o etinil-estradiol. Normalmente ele está associado com progestinas como, por exemplo, a drospirenona e o desogestrel. Ou um ou outro, tá, gente? Não tem esquema tríplice, não. Ou etinil mais drospirenona ou etinil-estradiol mais desogestrel. Os anticoncepcionais mais vendidos do país, é muito comum que anticoncepcionais tenham nomes de mulher, viu? Os meninos possivelmente não sabem disso, mas as meninas sabem. É muito comum que os anticoncepcionais sejam batizados com nomes de mulher. Os 2 anticoncepcionais mais vendidos do país, ou durante muitos anos o mais vendido do país, era uma combinação de etinil-estradiol com drospirenona, tá? A marca Yasmin. E depois ele perdeu patente. Hoje você tem vários genéricos de etinil-estradiol mais drospirenona e também vários similares, tá? Durante muito tempo foi o fármaco anticoncepcional mais vendido do país. A combinação, né? A associação. A eficácia é alta, só que, ele tem estrogênio, então aumenta as chances de trombo. E está associado com progestina. Qual é a consequência de associar o estrogênio com progestina? Aqui eu quero sempre que vocês lembrem-se disso, anote isso daí. Quando eu associo uma progestina com estrogênio, ponto positivo, diminui a chance de câncer de útero que o estrogênio provoca. Ponto negativo, aumenta a chance de câncer de mama, porque os dois são proliferadores da mama. Tá? Então, aqui é aquela coisa, associar uma progestina a um estrogênio numa mulher é um cobertor curto. Você cobre a cabeça e descobre o pé. Diminui a chance de câncer de útero, mas aumenta a chance de câncer de mama. E a possibilidade de trombose, gente, existe sempre que a mulher usar estrogênio sintético. Tá? É uma reposição de estrogênio. Mini pílula. Mini pílulas, gente, são progestinas sintéticas. Como o estrogênio é muito polêmico, olha aqui por que ele é polêmico. Câncer de útero, câncer de mama, trombose, muito perigoso. Por o uso do estrogênio ser muito polêmico, a indústria lançou a mini pílula, que só tem progestina. Progestina, vamos voltar lá nela? Progestina, tem risco de câncer de útero? Não. Tem risco de aumentar a coagulação sanguínea? Não. Qual que é o único risco que ela oferece? Câncer de mama. Opa, menos mal. É risco também, mas é menos risco, né? Então, pensou-se, vamos fazer um anticoncepcional só com progestina. As pílulas que nós temos no Brasil ou usam noretisterona, 35 microgramas, ou desogestrel, 0,075 microgramas, ou linestrenol, 0,5 microgramas. Todos em doses baixas, em microgramas, só que tem um baita de um problema, gente. A chance da mulher ovular, que antes era de 1% aqui, né? Porque 99% de eficácia, agora a eficácia cai de 60% a 80%, cai muito. Usar só a progestina sintética, a mulher está se expondo a um alto nível de risco de engravidar, porque olha aqui, ela tem de 20% a 40% de chance de engravidar, de ovular. Porque a chance dela não ovular, né, a eficácia da minipílula só com progestina é de 60% a 80% apenas. Para compensar, a progestina sozinha tem outros efeitos. Ela espessa o muco vaginal e cervical do útero. Esse muco mais espesso, gente, é que a secreção vaginal fica mais pegajosa, viscosa. Então, mesmo se essa mulher tiver relação sexual sem camisinha, o espermatozoide vai ter dificuldade de migrar nesse muco, tá? Porque é um muco muito viscoso. A progestina provoca isso. E ela ainda diminui o espessamento do endométrio, ou seja, diminui as chances de haver nidação. Então, ela tem efeitos para compensar. Porque para compensar o quê? A baixa capacidade dela de inibir a ovulação. Ela só inibe de 60% a 80% as chances da mulher ovular. Isso é pouco.
40% aqui, ó, é muita chance de gravidez, né? E gravidez é um grande evento adverso nesse caso, né? Caso a mulher venha engravidar. Então, ela tem efeitos adicionais, espessar o muco e inibir o espessamento do endométrio. Muitas mulheres não confiam na mini pílula sozinha, né? E aí usam a mini pílula associada, por exemplo, a contraceptivos de barreira. Então, por exemplo, a mulher usa DIU e ainda usa a mini pílula. Ou usa um DIU embebido em progestina. Existe, tá? Um DIU, que é um contraceptivo de barreira que a mulher insere, e dentro do DIU, e no DIU, né, são incorporadas moléculas de progestina e elas vão sendo liberadas no útero aos poucos. Então, elas vão espessando o muco cervical, vão inibindo o espessamento do endométrio, ou seja, vão tornando a gravidez ainda mais difícil. O DIU associado à progestina é muito efetivo para evitar a gestação. Agora, só a progestina sintética por via oral, complicado. Efeitos adicionais para compensar a pouco confiável inibição da ovulação, né? Então, esses dois efeitos aqui são para compensar o fato de que ela só inibe a ovulação em 60% a 80% dos casos. Mulheres com histórico de trombose, câncer de mama, de útero, fumantes, obesas e hipertensas, gente, vão ser candidatas para usar a mini pílula, tá bom? Porque se ela tem histórico de trombose, ela deve evitar o estrogênio, porque ele provoca aumento da coagulação. A progestina não, então ela deve usar só progestina. Se ela já teve câncer de mama ou de útero, o estrogênio aumenta a chance de câncer de útero, a progestina não. Agora a mama, cuidado, tá? A progestina aumenta a chance de câncer de mama. Só que aqui ela está em baixa dose, então a chance desse aumento fica diminuída também. Fumante, que tem uma maior chance de coagulação de sangue, problemas cardíacos, obesa, hipertensa. Todas essas mulheres não devem evitar fazer uso do estrogênio sintético, então por isso elas podem ser usuárias da progestina apenas, né, isolada como método contraceptivo. Lembrando, a eficácia é menor, a chance de gravidez é maior, mas os eventos adversos também são mais brandos, ela não tem esses eventos adversos aqui tão perigosos, como trombose, risco de trombose, câncer de útero, câncer de mama. Tá? Aqui as chances são altas para esses cânceres, já que talvez uma pequena chance de câncer de mama, porque a progestina estimula a mama, mas como ela está em dose muito baixa, esse estímulo pode ser também baixo. Tá ok, gente? Antes da gente passar para a pílula emergencial, eu queria falar para vocês que anticoncepcionais é uma classe de medicamentos, né, que mudou inclusive a estrutura da nossa sociedade. Olha que loucura, né? A farmacologia, um medicamento, fruto de pesquisa científica, mudar a estrutura da sociedade. Por que mudou a estrutura da sociedade? Os anticoncepcionais são parte fundamental da libertação da mulher. Por quê? A mulher teve pela primeira vez condições de controlar a quantidade de filhos que ela iria ter. Ou seja, ela conseguiu programar suas gestações. Então, se ela não queria engravidar num determinado momento, ela tomava o anticoncepcional. Por que isso foi tão revolucionário para a mulher, gente? Vocês já sabem que para uma mulher desenvolver uma carreira, ela precisa estudar, ela precisa se qualificar, ela precisa se destacar no trabalho. Se vocês pegarem aí o histórico das avós e bisavós de vocês vão ver que era impossível elas terem tido uma carreira, porque elas tiveram 12, 13, 15 filhos. Então, se vocês forem pensar, elas passaram aí dos 20 anos até os 35, 40 anos, tendo uma gestação atrás da outra. Então, como é que uma mulher dessa construiria uma carreira? Como é que uma mulher dessa estuda? Como é que ela se forma? Como é que ela faz uma pós-graduação? Então, as mulheres eram prisioneiras da própria fertilidade, né? Porque elas estavam ali sempre engravidando e aí o homem que era o provedor, o homem que trabalhava, algo que até hoje está na nossa cabeça, né? Que o homem deve prover o lar e a mulher deve cuidar da casa. Mas isso é por conta dessa estrutura antiga da nossa sociedade. Os anticoncepcionais, gente, sacudiram
a estrutura das famílias mundo afora, porque a mulher conseguiu programar os seus filhos, conseguiu, primeiro, algumas optam por primeiro solidificar suas carreiras para depois ter filho, outras decidem ter apenas um único filho ou 2 filhos no máximo, para poder ter tempo, né, de se qualificar, de trabalhar, de também serem provedoras da casa. Então acabou que a pílula anticoncepcional ela está na base do movimento, ela é um dos, né, fatores que propiciou o surgimento do movimento feminista. Então, uma pílula de liberdade, tá? De libertação para a mulher. Infelizmente, tudo tem um lado negativo, né? Qual foi o lado negativo, gente? Que inclusive muitas mulheres fazem até hoje. O fato de usar o anticoncepcional, ou seja, de não ter chances de engravidar enquanto está, ou ter chances muito baixas, né? No caso aqui da associação, essa mulher, ao usar esses anticoncepcionais, ela deixou de usar, de exigir que o parceiro dela usasse camisinha, porque daí ela não engravida, então ela não se preocupa em usar camisinha. Só que ela se esquece que o anticoncepcional a protege de não engravidar, né? Ele é contraceptivo, mas ele não a protege de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Aí um dado muito triste, mulheres em relacionamentos estáveis são um dos grupos onde o HIV mais cresce. Por quê? Elas estão em relacionamento estável, começam a usar o contraceptivo e abandonam a camisinha. Transam sem camisinha com os parceiros, adquirem doenças sexualmente transmissíveis. Então, boa parte das mulheres aí que estão em tratamentos de DST, né, contraíram de seus parceiros por conta do abandono da camisinha, confiando no uso dos anticoncepcionais para não engravidar. Cuidado, tá? Pode não engravidar, mas pode pegar sífilis, pode pegar gonorreia, HIV, papilomavírus e outros tantas DSTs que existem. Algumas, inclusive, muito graves, né? Como o próprio HIV. Então, muito cuidado, viu? Proteção para gestação, para evitar a gestação, anticoncepcionais. Mas não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. A camisinha, ela tem duplo papel. Ela protege contra doenças sexualmente transmissíveis e também evita a gestação. Tá? Então, a camisinha tem papel duplo. Muitas mulheres, gente, por receio de fazer uso de anticoncepcionais, por receio aqui, ó, dos efeitos do estrogênio, né, por receio de terem trombose, de terem câncer de útero, câncer de mama, medo de usar inclusive a progestina sintética porque não confiam, porque a eficácia para evitar a ovulação é baixa, ou porque tem medo de ter câncer de mama, porque a progestina estimula a mama. Então, muitas mulheres, por conta disso, elas optam por não fazer uso do anticoncepcional, mas exigem dos seus parceiros o uso da camisinha sempre. E algumas mulheres também, além de exigir a camisinha dos parceiros, mesmo quando em relacionamentos estáveis, elas também usam o DIU para aumentar as chances, caso a camisinha, né, estoure, tenha qualquer problema, ela tem ali o DIU, um contraceptivo de barreira para evitar a gestação. Tá? Então tem como a mulher evitar a gestação sem se expor aos anticoncepcionais, sem se expor à reposição hormonal. Lembrando que essa reposição aqui é polêmica, tá? Ter abaixado as doses foi muito positivo, diminuiu as chances de câncer, de trombose, só que ele continua existindo, tá? Em menos intensidade do que no passado, quando essas doses aqui eram altas, mas eles continuam existindo. Então, muitas mulheres optam por métodos de barreira. E a camisinha, eu sempre reforço com as minhas alunas, especialmente, a camisinha é de uma proteção para a mulher, para evitar a contaminação da mulher, né, a infecção da mulher com diversos vírus que podem ser transmitidos pela via sexual. O papilomavírus pode gerar câncer na mulher no futuro, o HIV pode gerar síndrome da imunodeficiência adquirida, a sífilis é uma doença difícil de ser tratada, vai exigir uma antibiótico terapia aí de longo prazo.
A gonorreia também, outra infecção bacteriana que vai exigir antibiótico terapia e que é bastante contagiosa. Então, cuidado com o não uso da camisinha quando estão usando contraceptivos. Muitas mulheres pensam o seguinte: eu estou num relacionamento estável, não tem perigo. Primeiro, não tem perigo se o parceiro estiver sendo fiel, o que é algo difícil de ser garantido. Segundo, não tem perigo se o seu parceiro nunca tiver tido outras relações sexuais na vida, né? Então, se ele já teve uma vida sexual pregressa, ele pode já estar contaminado com algum desses vírus e transmiti-los durante uma relação sexual. Então, cuidado, né? Ele pode estar, por exemplo, com HIV, estar assintomático, nunca fez o exame, você opta por transar sem camisinha com ele e acaba contraindo HIV. Então, muito cuidado. A decisão de transar sem camisinha para uma mulher que está em relacionamento estável é bastante polêmica, viu? O ideal é que ela fosse acompanhada de um exame sorológico do parceiro, dos dois, né? Que fossem ao médico e fizessem um exame sorológico, para ter certeza de que nenhum dos dois estão contaminados com o vírus do HIV, da sífilis. É possível detectar, né, os anticorpos contra esses vírus no nosso sangue. Então dá para fazer um exame antes de tomar essa decisão bem polêmica e bem arriscada de abandonar a camisinha. Arriscada para a mulher, viu, gente? Porque como a mulher é a passiva da relação e a relação sexual provoca pequenas lesões na vagina, e o homem acaba ejaculando e liberando células e secreções, né, o sêmen dentro da vagina, a chance da mulher se infectar é muito maior do que a do homem. Então, às vezes, a mulher estando infectada e o homem não, eles têm relações sexuais várias vezes sem camisinha e o homem não se contamina. A chance da mulher se contaminar de primeira, quando quem está contaminado é o homem, é imensa, imensa. Então tem que tomar muito cuidado. Por fim, gente, falando, né, de mulheres aí que transam sem camisinha, ou quando a camisinha estoura, o que eu acho isso bem lenda. A pessoa fica com vergonha de dizer que estava transando sem camisinha, mas enfim, é possível que a camisinha estoure. Mas nesses casos, o que vai acontecer? A mulher, se a camisinha estourou, a mulher pode ter receio de que os espermatozoides do homem tenham ficado dentro da vagina e possam estar migrando em direção ao útero. E aí, se ela tiver um óvulo ali, eles vão fecundar, ela vai engravidar. Então, nesses casos, normalmente o casal está bem apavorado, sai correndo atrás de uma farmácia em busca disso daqui, de uma pílula de contracepção emergencial, uma pílula contraceptiva emergencial. O que ela tem, gente? Ela tem progestina, tá? Ela não tem estrogênio, ela só tem progestina. Só que a dose é cavalar, gente. Olha a dose de progestina na mini pílula, 0,35 microgramas. Olha a dose da progestina sintética na pílula emergencial, na famosa pílula do dia seguinte. É de 0,75 a 1,5 miligramas. Miligramas, 1000 vezes mais que microgramas, tá bom? Então, é uma dose muito, muito maior de progestina do que aqui na pílula. Tem gente que vê 0,75, acho que é pouquinho, gente, mas aqui, é 0,35 micrograma. Aqui é 0,75 miligrama. 1000 vezes mais. Qual é a progestina sintética usada na pílula do dia seguinte? É o levonorgestrel, tá? A pílula do dia seguinte é sempre feita com levonorgestrel. O levonorgestrel é uma progestina sintética em dose alta. O que ela vai fazer, gente? Inibir a ovulação. Vocês vão ver muita gente dizendo o seguinte: eu usei a pílula do dia seguinte e engravidei, não funcionou comigo. Por que não funcionou? Porque no momento que ela transou, ela já tinha ovulado. Se a mulher já tinha ovulado, gente, usar a pílula do dia seguinte é inútil, porque a pílula do dia seguinte é para evitar a ovulação. Então vamos supor que a mulher ovulou na sexta-feira. Ela tem uma relação sexual no sábado, no dia seguinte.
A camisinha estoura. Ela corre lá no hospital e toma a pílula do dia seguinte. Ela já tinha ovulado no dia anterior. O óvulo estava descendo pelas trompas. Então, se ela transou sem camisinha ou se a camisinha estourou, ela vai precisar, esse espermatozoide pode fecundar o óvulo e ela vai engravidar do mesmo jeito, tendo tomado a pílula ou não. Então, a pílula ela é efetiva para aquela mulher que ainda não ovulou. Tá? Então, tem gente que corre lá, toma a pílula e fica sossegada, achando que, não, agora tá tranquilo, não vou engravidar. Não vai, desde que não tenha ovulado ainda, porque daí essa dose alta de progestina inibe a ovulação. Agora, se já ovulou, essa dose aqui não vai fazer nenhum efeito. Ela vai ter efeito sobre o útero, ela pode dificultar a nidação, mas se já ovulou, a chance de engravidar é muito grande. Gente, ela impede a ovulação. Então, tá vendo que se a mulher já tiver ovulado, ela vai engravidar? Então, por isso, ela não é abortiva. Essa pílula é muito polêmica, tá? Pessoas mais religiosas, alguns grupos cristãos aí mais religiosos são contrários ao uso da pílula do dia seguinte porque a consideram abortiva. Olha, o mecanismo dela é evitar a ovulação. Então, ou seja, é evitar que ocorra a fecundação. Então, ela não está matando o óvulo fecundado, o zigoto, né? Isso seria abortivo. Então, ela não tem efeito sobre o zigoto, ela impede que a mulher ovule. Se a mulher já tiver ovulado, o espermatozoide vai fecundar o óvulo, o zigoto vai surgir, uma gestação vai acontecer. Então, ela não é abortiva. Mas ela pode ser vista de acordo com a crença do paciente. Tem paciente que diz, não, mas ela atrapalha, ela pode prejudicar a anidação do zigoto no útero, e pode mesmo. Então ela é abortiva de todo jeito. Então algumas pessoas vão tratar dessa forma por questões religiosas. Mas na prática, na teoria, ela não é abortiva não, porque ela não está impedindo, ela não está provocando, não está induzindo a mulher a expelir o feto, né? O embrião, não é feto ainda, né? O embrião. Ela não está induzindo a isso. Ela está apenas impedindo, a ideia dela é impedir a ovulação. Tá? Então, a pílula do dia seguinte, efetiva para quando a mulher não ovulou, mas se ela já tiver ovulado, vai ser apenas uma dose cavalar de progestinas. Cuidado, tá, meninas? Tem mulher que usa a pílula do dia seguinte em excesso. A dose é cavalar. E lembrem-se, progestina aumenta o risco de câncer de mama. Progestina aumenta a pressão. Progestina diminui LDL, diminui HDL e aumenta a LDL, então aumenta a chance de ateroma. Tá? Então não é boa ideia ficar usando a pílula do dia seguinte de forma recorrente não, porque a dose é muito alta de progestina e pode inclusive levar a um risco de câncer de mama, a um pico de pressão arterial. Então muito cuidado com o uso dessas progestinas.